Deus seja louvado. Em Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Já tem uns dias que Deus pediu meu testemunho, então aqui está. Espero que alcance alguém. Irmãos, eu sou gay. Eu nasci numa família crente, mas já não ia na igreja desde os 13 anos. Durante minha adolescência, a minha sexualidade era a minha utopia. Ela era boa aos meus olhos, então, se é boa aos meus olhos, por que não seria boa para Deus? Era o que eu queria imaginar. Minha família, mesmo sendo de igreja, aceitou bem. Todos aceitaram bem. Então, tinha uma família que me aceitava. A minha sexualidade era uma das coisas mais importantes para mim. E eu olhava para a vida adulta como um momento que eu poderia me jogar de cabeça nesse universo gay. Onde eu poderia ser quem eu queria ser e amar quem eu queria amar. Meio frase de efeito, mas era meio que isso mesmo. E então eu passei na faculdade. E essa faculdade ia me levar para muito longe mesmo. Então eu estaria, pela primeira vez na minha vida, morando sozinho, longe da minha família, sendo a linha de frente para qualquer perigo. E aí eu fui atrás de Deus. Me ajoelhei, fui na igreja e pedi por ajuda, pedi para que me sustentasse longe de casa, para que me desse apoio. E eu recebi uma resposta, por meio da palavra, que contanto que eu continuasse seguindo a ele, não importa onde eu fosse, ele estaria comigo. E foi o que eu fiz. Mudei de cidade, fui morar com um cara que eu nem conhecia. Então, eu estava lá, com unhas pintadas, broches de arco-íris, buscando uma vida LGBT universitária. Mas aí começou um grande tormento. Toda vez que anoitecia, parecia que tinha uma pedra na minha garganta. Tinha alguma coisa me sufocando. Era uma angústia que não passava. Não passava. Eram horas de angústia, e não, nada fazia passar. Nada. Eu comecei a acordar no meio da noite achando que eu estava morrendo, achando que eu estava tendo ataque cardíaco. Isso durou basicamente um ano. Então, tinha esse pedido de Deus para eu me aproximar mais dele, e tinha essa perturbação mental. Então, eu busquei mais a igreja. E com tudo isso, começou a surgir com mais força a questão de: será que Deus me aceita? Será que Deus aceita a minha homossexualidade? E por 3 vezes eu tive resposta. A primeira vez eu estava pensando se eu deveria me batizar ou não. E eu pedi a Deus um grande
arco-íris, para caso ele aceitasse os gays de fato e quisesse meu batismo. Eu tava na igreja e nunca ninguém veio falar comigo, em toda a minha vida. Nunca. Ninguém veio falar que eu tinha promessa, nem nada do tipo. Então surgiu esse senhor, Zé Rosas, com um terno azul vibrante e uma gravata listrada. Sabe o arco-íris quando você olha pro céu? E você vê que o rosa e o azul são as cores mais destacadas? A gravata era assim. Listrada, azul e rosa. Um rosa bem clarinho, que nem no céu. Ele disse que precisava falar comigo, que Deus tinha chamado a atenção dele. E falou que era sobre batismo. Perguntou se eu era batizado, eu falei que não. E ele disse que Deus estava dizendo que seria bom que eu me batizasse, mas era necessário vontade. Então ele disse que eu ia mudar. Que Deus ia me modificar bastante. Que haveria mudança. A segunda vez eu estava com grande dor porque era isso. Eu perguntava se Deus me aceitava, vinha uma resposta que sim, sim, está dizendo sim. Mas a angústia continuava. Não era o suficiente. Então eu perguntei de novo. E foi num culto. E o pastor, pregador, a gente usa cooperador. O cooperador, que eu nunca vi na minha vida, ele estava falando, literalmente ele deu uma pausa e gritou, eu te aceito. Gritou. Ele literalmente parou a pregação e falou, eu te aceito. E continuou. E voltou para a pregação normal. Mas ele também disse, eu só queria que você entendesse uma coisa. E aí houve uma terceira vez. Tudo que eu tô falando foi um processo de 2, 3 anos. Então foi... Eu tô intercalando aqui, mas foi um processo bem longo. A terceira vez, eu fui lá e eu tava esperando sinal. Eu tava tanto esperando sinal que eu pintava a unha do pé. Então eu tava de sapato e esperava que alguém fosse sentir e falar, não, pare, você tá errado. Tipo, Deus ia orientar a pessoa e mostrar que eu tava com a unha do pé pintada. E o que aconteceu é que outro cooperador, que eu nunca vi na minha vida, falou, eu já te aceitei, por que eu vou dizer não agora? Mas ele também disse que eu estava negando a Deus. Mas no meio dessas falas, durante os meses, eu não aceitava esse, eu chamo de momento arco-íris. Eu não aceitava isso, eu te aceito. Simplesmente voltava a angústia. Voltava e voltava e voltava. Então, eu decidi que eu ia provar que a Bíblia não tem nada contra os gays. Então, eu achei ótimos textos. Textos enormes. Que pegava a base da língua em hebraico. Que falava lá em Levítico sobre Toeva, que significa abominação. A interpretação que o texto dava é que essa abominação era ligada a sexo ritualístico. Que Deus não abominava os homossexuais. Não abominava o sexo entre dois homens. Mas abominava em contexto de ritual. E eu peguei pra mim. Eu assumi como verdade. Então eu fui na igreja. E o cooperador disse... Ele disse pra não confiar em qualquer palavra. Que muita coisa servia mais para confundir do que trazer a verdade. E eu ignorei. Eu não entendi. Fingi que não era pra mim.
E passou um tempo. Eu acordei no meio da madrugada pra ir no banheiro. Voltei, coloquei a cabeça no travesseiro e, e na minha mente veio Timóteo. Eu não sou leitor da Bíblia. Se você perguntar os capítulos da Bíblia pra mim, eu não vou saber dizer. Eu nunca ouvi falar o nome Timóteo até aquele momento. Então, veio, não foi uma voz, tipo, uma outra voz, não, só, tipo, pensa no seu nome. Pensa em qualquer nome. É, é tipo isso. É o nome. Timóteo. Veio na cabeça. Quase uma intuição. Eu tava exausto. Eu só queria dormir. Mas tinha alguma coisa estranha. Eu nunca ouvi esse nome. Por que ele veio na minha cabeça no meio do nada? Então eu fui lá. Parecia bíblico. Peguei. E tinha um capítulo chamado Timóteo. Esse nome que eu nunca ouvi falar que foi parar na minha cabeça. Então eu fui pra Timóteo. E logo no primeiro capítulo está assim: nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se algum, se entregar a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Foi um tapa na cara. Foi um tapa na cara declarado de Deus. E eu surtei. Eu surtei. Repetindo, eu não sou leitor da Bíblia. Como eu sabia Timóteo e como Timóteo tinha um contexto tão específico? Então esse foi meu primeiro contato claro, eficiente de Deus gritando na sua cara, tipo, eu estou aqui. E no meio de tudo isso, da igreja, da crise de ansiedade, de Timóteo, o tempo foi passando e chegou um momento que eu perguntei para Deus. E eu não perguntei numa boa, eu basicamente estava gritando com a Bíblia na mão, olhando pro teto. O que o senhor pensa dos gays? O que você acha? Então vem um nome que eu também nunca ouvi falar. Isaías. E eu abri a Bíblia e tinha Isaías. E em Isaías, duas partes me chamaram a atenção. Eu senti duas partes falando bem alto comigo, com meu coração. Isaías 66, capítulo 3. O que mata um boi é como que fere um homem. O que sacrifica um cordeiro, como que degola um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. Mas fizeram o que parece mal aos meus olhos, escolheram aquilo em que não tinha prazer. Isso definitivamente me assusta, e me assustou bastante. Já outra parte que me chamou a atenção foi: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraça o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. Melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Irmãos, é como um tapa na cara. Mas é de maneira tão sobrenatural, tão efetiva e
e tão clara de que Deus estava revelando o incômodo. E, ok, eunuco eu entendi. Ok. Mas eu não estava entendendo a questão do ídolo, da idolatria. Não entendi como assim idolatria, como assim acender um incenso. Não, não entendi, não compreendi. Me perguntava por que isso. Então eu estava vendo vídeos e eu nunca na minha vida pesquisei sobre ex-gays. Nunca na minha vida. Nunca. Não tinha razão para aparecer. Mas apareceu um vídeo. Apareceu um vídeo. Eu tava no Facebook, eu só estava passando a tela para baixo e apareceu uma moça falando. Era, acho que uma pastora, cabelo castanho curto. Ela tava dando o testemunho dela. Ela era drogada e tava tentando sair dessa vida. E enquanto ela tentava sair de uma droga, ela acabava fumando muito. Até que, conversando com um pastor, disse que as drogas, o cigarro, se tornavam um senhor. Se tornavam um ídolo. Se tornavam senhores do nosso coração. E ela pensou, e se isso também tiver a ver com a nossa sexualidade? E se a nossa sexualidade se torna o nosso ídolo, o nosso senhor, e que nos escraviza? O contexto é tão específico que eu não tenho como negar que é sobrenatural, que é Deus, que é Deus, que é Deus fazendo presente. Mas ainda tinha muita dificuldade para aceitar isso. Foram 3 anos de um longo processo para entender que o que estava acontecendo era real e o que estava acontecendo era renúncia. Renúncia. Mas eu não queria aceitar isso. Eu fui profundamente cabeça dura durante esses anos. Naquela vez que eu disse que fui de unha pintada pra igreja, escondido, e que falou, eu te aceito, você que não está me aceitando, eu voltei a olhar para aqueles textos do Toeva, Abominação como Sexo Ritualístico. Não muito. Olhei de relance. Aí aconteceu uma coisa. E eu já tinha ouvido um relato de que uma senhora tinha ido pra igreja e ela viu tudo apagado. O portão estava fechado, as luzes estavam apagadas, ela achou que não teve culto. Até que no dia seguinte ela perguntou e descobriu que estava tendo culto sim. Ela que não viu. E aí ela percebeu que ela tinha desagradado a Deus. Realmente. Eu me lembro disso, eu me lembro dessa passagem, eu me lembro desse momento, dessa história. E aí eu tava indo pra igreja e tava indo no horário normal. Ligeiramente atrasado. Só um pouco atrasado. E o portão tava fechado. Estava tendo culto, mas o portão estava fechado. Não trancado, mas definitivamente encostado. E eu nunca vi isso. Eu já tinha chegado mais atrasado ainda outras vezes. Isso nunca tinha acontecido. Então eu entrei e já tava sentindo que tinha alguma coisa. E a palavra, além de ser eu te aceito, mas você não está me aceitando, foi sobre quando nós tentamos fazer a nossa interpretação da Bíblia, tirando Deus, tirando o Espírito Santo, ignorando completamente o que o Espírito Santo está dizendo. Quando nós queremos fazer a nossa interpretação, estamos negando a Deus. Estamos retirando ele da palavra. Nesse meio tempo, antes desse culto, antes desse terceiro culto, eu tinha ido no tarô. E fiz a pergunta:
como seria a minha relação com a religião nos próximos tempos. E apareceu que eu teria um novo caminho. Um caminho que seria bom, mas que eu rejeitaria esse caminho. Mas se eu insistisse em continuar negando esse caminho, veria a morte, veria sobre mim. A morte no tarô é uma grande dor que rompe com o seu passado, que literalmente quebra qualquer ponte de acesso ao seu passado. Isso aconteceu. E isso foi repetido por diversos pastores em diferentes igrejas, em diferentes momentos, com palavras muito exatas, com literalmente um novo caminho, que quando olhar para trás, você vai agradecer a Deus. Mas você pode andar por esse novo caminho por amor ou pela dor, mas vai andar. Irmãos, Deus não tá negando que ele não dá tapa na cara. Deus não tá negando que ele não quebra um osso. Então, sim, ele pode prometer dor. Ele está prometendo dor. Também disse claramente que ele que sara a ferida. O que ele quebra, ele sara. Mas que ele quebra quando ele quer, ele quebra. Ele sabe onde quebrar. Então, vários pastores repetiram o que saiu no tarô. Vai haver mudança, faça por amor ou faça pela dor. Incluindo um deles, falou para não se envolver mais com o espírito de tarô, para não se mexer mais com esse tipo de coisa. Repetiu o que já vários pastores, vários cooperadores estavam falando em várias igrejas, em vários lugares, o que o tarô também tinha falado, e mandou, não se envolva mais com o espírito de tarô. Então, tudo isso estava acontecendo, mas isso foi ao longo de 3 anos. Essa parte do tarô, o terceiro momento na igreja, com eu te aceito, mas você não está me aceitando, foi mais pro final. Só que ao longo, desde o primeiro ano da minha faculdade, com a dor, com a angústia desde o anoitecer, aconteceu 2 coisas que me quebraram. Me quebraram profundamente. E tinham a ver com a minha sexualidade. É uma frase que eu tenho usado. É como se Deus tivesse apontado um espelho pra mim e eu não gostei do que eu vi no reflexo. Porque o que eu vi no reflexo, sim, é idolatria, sim, é escravidão do coração. O que eu vi no reflexo foi eu sofri na pele o meu desejo. E eu não consegui suportar. E minha sexualidade, meu desejo se tornou intragável. E não foi nem por conta de Deus, foi porque eu vi como detestável. Muita coisa eu vi como detestável. Mas eu queria porque queria acreditar que Deus aceitava. Que Deus batia palminha para qualquer desejo que nós julgássemos bons. Então eu pedi a Deus, Deus, conserta, sara essa terra devastada, que era a minha sexualidade. Faz eu ter uma boa relação com o meu desejo, com a minha homossexualidade. Faz eu desejar bem ela. Faz eu estar de boa com ela novamente. Eu pedi a sara essa terra devastada e ele respondeu, estou destruindo um templo. Ele respondeu, estou destruindo um templo. Então, o tempo passou. E na terceira vez aconteceu muita coisa. Porque foi, acho que no mesmo dia do tarô, na verdade. Na nossa igreja a gente não fica falando, tipo, aconteceu um acidente de carro, mas os ovos ficaram certos. Nada aconteceu com os ovos, mas a moça morreu. A gente não fala isso. E no dia em que Deus fechou a porta pra mim, disse que ele me aceitava, mas eu estava negando ele, ele também disse,
um de nossos irmãos estava em pecado, estava em imoralidade, cometeu alguma coisa grave. E durante 30 dias ele perdeu o movimento das pernas. Não foi acidente. Ele literalmente foi pro culto e não conseguiu mais levantar. Foi levado pro hospital e ficou 30 dias sem andar. Esse tipo de coisa começou a aparecer pra mim. Começou a aparecer pra mim da senhora que fez voto e que faltou com esse voto e começou a ficar doente. Apareceu pra mim do moço que Deus já tinha mandado ele parar com o pecado e ele insistiu, ele sabia que estava insistindo. Ele tinha plena consciência que estava no mundo. Então teve um AVC. O pastor que perdeu os olhos porque sabia que estava no mundo, estava rejeitando a Deus e aconteceu. E apareceu pra mim, apareceu pra mim, apareceu pra mim. Sem eu pesquisar. Só vindo e vindo e vindo. Para que vejam o tamanho do poder de Deus. Para que vejam que ele foi me buscar lá na faculdade quando eu queria viver um mundo e deixou bem claro que não vai rolar. Deixou bem claro que é real e deixou bem claro que ele quebra e ele sara. Então, eu renunciei. Porque não era só coincidências impossíveis que escapavam totalmente do meu controle e que tinham um contexto muito específico. Como eu falei, Deus apontou o espelho para mim e eu odiei o que eu vi. Eu vi escravo, eu vi um escravo. Eu vi um coração escravo e eu definitivamente não quero ter um coração escravo. Eu não quero ser servo da carne. E eu falava para Deus, eu vou enlouquecer de fome. Eu vou... É o meu desejo, é o meu desejo. E eu vou enlouquecer de fome. E ele dizia, você não vai passar fome. E eu não queria isso. Eu não queria ter que renunciar. A gente não vê bem os ex-gays. Ex-gays, entre aspas, renunciadores, o termo que for melhor. Porque a gente acha que é como se fosse bombas relógios prestes a se explodir. Ou a gente vê com deboche, ou com zombaria. Então eu não queria ser isso, eu não queria ser isso. E como eu tinha medo, porque tudo o que eu via de pessoas que renunciavam, de gays que renunciavam era isso, era de uma grande fome, de um grande desespero, de uma angústia. E Deus disse, não vai passar fome. Essa é a minha vontade. Eu vou te sarar, eu vou te cuidar e você não vai passar fome. Então eu busquei renunciar, mas eu caía. E eu caía porque eu queria. E tinha momentos em que depois que eu caía, Deus vinha e falava, lembre-se que morrerá. Olha, tem dor. Continua assim que tem dor. Eu não estou anulando minha promessa de dor nem por um segundo. Vai vir dor se continuar por esse caminho. Mas tinha momentos em que esses me doíam mais. Porque ele não via e falava, lembre-se que morrerá. Ele vinha e falava, eu não estou aqui para te descobrir, mas para te cobrir, para te acolher. Depois de uma queda. Eu tinha caído, eu sabia que eu tinha me feito idólatra, eu sabia que eu tinha me feito escravo da carne. E ele literalmente vinha com amor e com bondade. E esses momentos doíam mais porque eu sabia exatamente o que eu fiz e ele estava vindo com amor. Ele mostrava como fugir da carne, como não cair mais, sabe? E ele me abraçava, me acolhia e falava, não tem que cair de novo. Olha como não cair de novo, tá tudo bem. Não precisa cair de novo. E esses momentos eram o que doíam mais. Receber tamanho afeto, mesmo sabendo que
A sua alma estava fedendo a sangue para ele. O tempo passou, eu busquei com um pouco mais de firmeza a renúncia e dá certo. Graças a Deus. Literalmente graças a Deus. Ele disse que eu não passaria fome. É possível. Renúncia é possível. Renunciar à sexualidade é possível. É possível. Deus tornou possível. Deus tornou isso possível. Tornou plausível, viável. Em nenhum momento eu vou dizer que não tem dor. E não tem dias de luta. Se eu digo isso, eu tô mentindo. Tem dias de luta, mas Deus literalmente foi o primeiro a afirmar que isso era uma cruz. Foi o primeiro, foi nesse momento que eu tava descobrindo que sim, renúncia, sim. Ou renuncia, ou é escravo da carne. E eu senti desejo, Eu fui pra igreja, senti desejo e Deus falou: é uma cruz, vai ter dias de luta. Mas Deus literalmente tornou possível lutar. Deus tornou possível olhar para outro canto e fugir da carne. Então eu sou grato porque essa renúncia parecia 1000 vezes pior na minha mente. E tem momentos difíceis, mas nenhum momento insuportável. Deus tornou possível a renúncia. Agora, um pequeno corte, mas acho que no final vai entender. Então, renúncia, ok. Então, uma vida cristã com renúncia, porque senão, quem é o seu Senhor? Seu coração serve a quem? A quem você está preso? E eu não quero que seja carne, porque é tão impulsiva e tem as piores características. Mas tudo bem. Então eu tava com essa mentalidade, com essa busca por renúncia, por ser cristão. E então, por mais que nem ser cristão, Deus. Já teve vezes que Deus me chamou que era muito mais uma casca religiosa. Então, mas ainda assim eu busco. Eu busco, porque Deus se provou real e Deus se provou real a partir da palavra da Bíblia. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele mostrou claramente. Que não é outro. Que é o Espírito Santo que está na Bíblia reafirma Deus. Em toda a sua glória. Então, começou a me incomodar outras coisas. E eu comecei a ver a questão da música. Eu não ouço funk pesado, nem rock pesado, mas eu ouço música secular, pop, esse tipo de coisa. E começou a vir no meu coração, que música eu posso ouvir? Que música eu posso ouvir? Qual é a música certa? Então, sem eu pesquisar, do nada, começou a aparecer playlists de indie cristão, jazz cristão. Eu fiquei, nossa, ele conhece meu gosto musical? Louvado seja! Só que ainda tava com isso na cabeça. E, novamente, maneira de muito. Sem pesquisar, de forma muito aleatória, começou a aparecer vídeo. Começou a aparecer vídeo de maneira muito aleatória, em sequência, em sequência, em sequência. Sem eu pesquisar, só surgindo. Falando sobre o poder da música. Que o problema não era só as palavras, mas a melodia. Música faz a gente adorar. Música faz o nosso espírito adorar. E não tem um botãozinho. Você não liga e desliga essa adoração. Qualquer música faz o seu espírito adorar. E se essa música não for consagrada a Deus, o que estamos adorando? E aí, eu vi que eu ia ter que renunciar à música secular. E doeu! Doeu pra caramba. Mas fiz. E eu tava com saudade de música francesa. Porque eu gosto bastante da língua. Então, estava sentindo muita falta. E aí, do nada,
simplesmente do nada, sem eu pesquisar. Do nada, sem eu pesquisar, sem a mínima ação da minha parte, surgiu um hino lindíssimo em francês. Um hino maravilhoso. Um hino maravilhoso, eu só agradeço a Deus por isso. Por esses presentes, por conseguir fazer essas obras. E conforme o tempo foi passando, e conforme Deus foi se mostrando, e conforme foi surgindo essas formas de amor, eu simplesmente me encantei por ele. Não tô dizendo que não tem luta, não tô dizendo que não tem tapa na cara, mas Deus é tão honesto. Deus é tão honesto que assusta, literalmente assusta. Tinha momento que eu tava exausto, que eu não queria abrir a Bíblia porque eu sabia que ia levar tapa na cara. Então, vou abrir em Cantares. Quero ler algo bíblico, mas não quero levar um tapa na cara. Vou abrir em Cantares. E tava lá. Eu queria uma palavra fácil. Não queria levar mais um tapa na cara de Deus. E venho. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E, demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e a tudo que está descoberto, e a tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então até quando eu tentava fugir, ele vinha com honestidade. E eu já falei de toda a bondade que ele fez. E tem partes que eu não contei, mas tudo que eu já contei já é o suficiente para ver o quão grande é o poder dele. E me encantou. Mas eu não posso de maneira alguma terminar como se fosse conto de fadas, porque Deus já deixa bem claro que ele não é conto de fadas, não é bonitinho. Não é uhul. Não é tapa na cara se tiver que dar um tapa na cara. É quebrar um braço se tiver que quebrar um braço. Tudo bem que ele já está pensando em como sará esse braço, mas ainda vai quebrar o braço. Então, eu preciso dizer. Porque eu não quero de maneira alguma mentira, eu não quero de maneira alguma desviar esse testemunho. Eu preciso dizer. Jeremias, capítulo 18, verso 7. No momento em que falar contra uma nação, e contra um reino para arrancar, e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente de um reino para edificar e para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos meus homens fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Essa é a palavra e não tem como fugir dela. Eu tentei. Durante 3 anos eu tentei. Mas ela é honesta. Profundamente honesta. E está certa. Está plenamente certa. Então entendam. A sexualidade qualquer uma, se torna o nosso Senhor. Se torna dono do nosso coração. E Deus está dizendo que é possível sim viver nele. Que é possível sim. Essa é a verdade. Não há outra. É essa.